Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Trazendo pra vocês aqui um giro de notícias da preparação do Verdão para o jogo de hoje contra o Ceará. Jogo de volta válido pela Copa do Brasil, né, família? Palmeiras que venceu por 1-0 o jogo de ida. A gente vai acompanhar alguns cortes aqui do programa da Gazeta Esportiva e também do Esporte na Band, falando a respeito dessa preparação do Verdão. Fica aqui até o final do vídeo pra vocês verem a provável escalação do Palmeiras pro jogo de hoje, fechou? A direção está aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like pra que esse vídeo chegue em mais palmeirenses ainda. É isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. E o Palmeiras venceu o primeiro jogo contra o Ceará por 1-0 nessa Copa do Brasil. Amanhã, às 7h30, o Verdão recebe o clube cearense no Allianz Parque. E o lateral Piquerez deu um recado sobre o comportamento do time nesse duelo. Falando do jogo de amanhã já um pouco, chegamos bem animicamente, fisicamente também, porque tivemos 4 dias entre o jogo do Red Bull e do Ceará. E sabemos que é um jogo de mata-mata, é um jogo onde as decisões dentro do campo são muito importantes. Então a gente sabe que tem uma vantagem de 1 gol, mas a gente tem que sair preparado para sair a matar o jogo. Sabemos que somos favoritos, que jogamos em casa, então não temos que dar oportunidade ao adversário para dar essa possibilidade de conseguir eles virar a chave. Legal. Bom, eles vão comentar, pode comentar então, porque daqui a pouco tem uma notícia bombástica, hein? Fala, Alex. Envolve o Palmeiras também. O Piquerez tem razão, até para o Palmeiras não passar susto, porque do mesmo jeito que eu falei do Corinthians em relação ao Novo Horizontino, eu também falo do Palmeiras em relação ao Ceará. O Palmeiras joga pelo empate em casa. E, ao contrário do Novo Horizontino, que é da Série B, o Ceará é da Série A. Não é um time bobo, é um time interessante, tem várias virtudes. E o Palmeiras não pode entrar em campo achando que pode se poupar, como fez contra o Bolívar, que meteu 2-0 em 15 minutos e depois sentou em campo. Aliás, foi um saco aquilo, né? Porque o torcedor paga ingresso no jogo inteiro e viu 15 minutos de jogo. E aí, contra o Ceará, se der uma bobeada, toma um gol, fica difícil, cara. E é uma classificação que tá valendo para as oitavas da Copa do Brasil. Não pode brincar, o Ceará já eliminou o Palmeiras uma vez, tem um histórico, faz tempo, é verdade, mais de 20 anos, foi em 94. Você não esquece, né? Não, é quando a gente apanha... Dói até hoje, né, Alex? Para quem apanha, dói mais do que para quem bate, né? Então, não pode brincar com essas situações. O futebol não aceita desaforo, uma frase que eu estou inventando agora, inclusive, mas que se aplica para esse momento. Então o Palmeiras precisa entrar concentrado e se eu sou Abel, boto força máxima, titulares totais nesse jogo. Eu estou distante da minha paixão como técnico, Abel Ferreira, já há alguns meses, né, Michele, que a gente já, desde fevereiro, mas andei lendo que a tendência é que ele coloque a força máxima. Isso, exatamente. E eu acrescento a tudo que você disse, Alex, que o Ceará, além de ter subido para a primeira divisão, é time de Série A, tá brigando. Tá na parte boa da tabela. Na parte de cima tá melhor que o Fortaleza. O Fortaleza que estava sendo o bicho-papão do Nordeste, o Ceará tá muito na frente do que o Fortaleza agora. Ok. Aliás, já, uma notícia que envolve o Palmeiras e um estádio relacionado ao Palmeiras. Já. Coisa séria, hein? Falando de Palmeiras. Tô de mal. A segunda casa dos palmeirenses, que é, a Arena Barueri, está interditada. A Arena Barueri interditada. Mas por quê? Porque no último dia 16 de maio, a diretoria do Verdão comunicou à Federação Paulista de Futebol que a Arena Barueri passa por obras e está impossibilitada de receber jogos com público. Como o regulamento da federação não permite a realização de partidas sem a presença dos torcedores, foi emitida uma portaria vetando o estádio nas competições organizadas pela entidade, como o Paulistão Feminino. Já a CBF não proíbe duelos com portões fechados, então a interdição não se aplica no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ou seja, uma confusão. Explica aí, Alex, o que aconteceu? Você explicou bem, é isso mesmo. É isso. E agora É ruim pro Palmeiras? Eu acho bom, porque é um saco jogar na Arena Barueri, né? Todo respeito. Vai jogar onde, então? Joga no Allianz Parque. Mas e se não der? Joga no Morumbi, joga em Campinas. No Pacaembu? Pacaembu. O Palmeiras chegou a levar alguns jogos ano passado para Campinas. Pro então, brinco. Você viu, para encher a Arena Barueri tem que colocar ingresso a 2 balas Juquinha. Então, assim... Adoro a bala Juquinha. Eu também, mas foi o preço do ingresso, é baratinho, né? 2 Vai balas ser barato também, é para domingo Pois contra o é, Flamengo. cara. Então, assim, é domingo, né? Vai ser mais barato. Aquela laranja, né?
Ó, Aliás, ingresso a 50 conto. 50 reais o ingresso contra o Flamengo e 40 amanhã contra o Ceará. Então a diretoria do Palmeiras, enfim, abriu os olhos para a realidade do torcedor, do povo brasileiro. Não adianta colocar ingresso no jogo Palmeiras e Ceará a 1 bilhão de euros. Você tem que colocar de acordo com a realidade do povo. Então 40 reais para algum setor popular, ótimo. 50 reais para o jogo contra o Flamengo, ótimo. E assim o Allianz Parque vai ter público. Agora, jogar ou não em Barueri... Mas o povo vai pro estádio? Quando? O povo, em geral, com com esse preço vai. Com a elitização das arenas, isso que eu quero dizer. Vai! Vai ali naquele setor das organizadas, que eles têm financiamento. Mas o preço mais barato é esse, é lá. É lá. É lá. Né? O que mudou com esse preço muito alto e abusivo foi o tipo de torcedor. Por isso que a gente fala dos Enzos, a gente fala dessa geração Nutella, a gente fala dessas coisas que o torcedor vai pro estádio... Dos Enzos, você falou? É. Nosso estagiário, não fala assim. O torcedor vai pro estádio hoje em dia para ficar com o celular na mão, Cara, vendo vídeo. Eu levei minha filha pra ver o jogo. É um saco isso, levei minha filha pra ver São Paulo e Fortaleza, entrou de mascotinha lá, fomos na arquibancada depois pra sentir mais emoção. E eu tava olhando, enquanto minha filha tava no gramado, umas jovenzinhas, cara, ficaram 50 minutos batendo a selfie. Aí arruma o cabelo, aí arruma... Não viram nada. E o jogo rolando, né? Cara, e se você levanta pra... por uma foto, e se você 40, levanta pra 50 incentivar minutos. o time, o cara que tá atrás de você reclama que você levantou, que não pode incentivar o time. Não é teatro nem cinema, é futebol, Nós meu estamos povo. velho. Não, velho não, seminovo. É futebol. Seminovo. Estádio é pra você levantar. É assim, estádio. Como é que é pra levantar? Ei, Alex! Agora hoje em dia você vai lá, o jogo ali, ó. Não posso acender um fósforo no estádio. Vamos levantar nós três. Vamos lá, rola. Um, 1, dois, 2, três 3 e e... já. Agora, se eu acender um fósforo no estádio, a Comebol pune pra sempre o clube. Olha, O Palmeiras fez nesta quarta-feira aqui na Academia de Futebol mais um treino pensando e se preparando para o duelo contra o Ceará, que acontece na próxima quinta. Jogo válido pela Copa do Brasil e que vale vaga nas oitavas de final da competição. Depois das atividades, Gustavo Gomes concedeu uma entrevista exclusiva à Band, falou sobre o duelo e vale destacar que o autor do gol de ida contra o Ceará foi o próprio xerife do Verdão. É uma realidade que a bola parada do Palmeiras é muito forte. Nós trabalhamos, hoje estávamos trabalhando isso. Nós sabemos que uma competição assim, de mata-mata ou uma competição curta, assim, se define muito por a bola parada. Então, a gente trabalha para isso. Gustavo Gomes é um dos jogadores mais longevos da história do Palmeiras e também um dos mais vitoriosos, tem 12 títulos. O Gomes também é um zagueiro artilheiro, já balançou as redes com a camisa alviverde 39 vezes. É de fato um líder, um capitão e contou pra gente sobre como essa relação entre ele e o clube teve impacto também na sua vida pessoal. Mudou muito, tipo, bateu muito nisso de você acreditar sempre no trabalho, de respeitar o próximo, e acho que isso também ajuda para você mudar a sua vida, porque que o futebol é coletivo, que ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho, então isso se você relaciona com a vida também, você consegue crescer, então eu percebi isso e isso me ajudou muito. Abel Ferreira deve escalar Gustavo Gomes para encarar o Ceará na quinta-feira. Vale destacar que o Paulinho está fazendo um trabalho à parte, um cronograma especial de preparação física, mas ele participou de uma parte das atividades de terça e também desta quarta-feira e por isso tem chance sim de pelo menos ser relacionado para esse jogo contra o Ceará. Aliás, para essa partida decisiva, mais de 17 mil ingressos já foram vendidos e a bola vai rolar no Allianz Parque na quinta-feira, às 7h30 da noite. Feminino, ontem teve Palmeiras e Inter e Palmeiras, né? Jogo válido pelo Brasileirão Feminino. A gente vai mostrar os gols aqui agora. Tem vários golaços, ó. Primeiro com a Amanda Gutierrez, deu aquela casqueles ali e fez o gol logo aos 2 minutos, né? No comecinho do jogo ali na cobrança de escanteio. Aí o Inter falou, vai fazer gol de escanteio? Vou fazer gol de escanteio também. A Bruna Benítez foi lá e fez o gol. O Inter virou com esse gol da Belém Aquino, né? Foi um Ankara Messi ali. E olha esse gol da Andressinha. Essa paulada de fora da área, um chute lindo no ângulo ali, belo jogo, bela partida, resultado empatado entre Palmeiras e Internacional. E vamos falar, já que estamos aqui nessa vibe do Palmeiras, né? O Palmeiras não perde de jeito nenhum, realmente o pacto voltou com força. E a Estela Gomes, nossa repórter, foi falar com os rivais, os torcedores rivais, o que eles estão achando desse momento do Palmeiras. Então se liga aí. Os caras são casca grossa.
Palmeiras não perde de jeito nenhum, meu. E o jogo só acaba quando termina. Palmeiras tá perdendo, é quando você vai ver, ele vai vir. Dá essa moral pros caras, não? Tem gente que nem gosta de tocar no assunto, mas o sentimento, esse é incontrolável. Olha, eu sou corintiana, mas eu confesso que o que dá raiva mesmo, às vezes, é o Palmeiras. Eu confesso que, além da rivalidade, eles estão jogando muito bem. E tá difícil ganhar desses caras, viu? E essa irritação pode ser explicada em números. Palmeiras venceu as 5 partidas que disputou na Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro. E quando o torcedor rival acha que o Palmeiras pode perder, ele vai lá e faz um gol depois dos 30 minutos do segundo tempo, no finalzinho do jogo. Dos 48 gols do Palmeiras na temporada, 11 foram dessa forma, quase 23%. Tá difícil torcer contra, viu? 9 dos 22 pontos do time no Brasileirão foram garantidos assim, no finzinho do jogo. Não importa como a gente vai acontecer ali no começo, se vai começar perdendo ou ganhando, o final é que importa. Contra o Bragantino, tava 1-0, eu falei, agora vai. De repente vai lá, empata e vira. Palmeiras tá demais, viu? Já tá demais, tem que perder, tá na hora de perder, Palmeiras. Cara, isso é uma marca da nossa equipe de nunca desistir. Então, até o último minuto, a gente vai tentar vencer cada duelo, vencer cada chance que a gente tiver para tentar sair com a vitória. E quando o protagonismo não vem do ataque, tem um goleiro de seleção ali atrás, prontinho para virar herói. 48 no segundo tempo. O Everton é pegador de pênalti. É um goleiro sensacional. Resumo da história, só 3 derrotas em 31 jogos no ano. Por que eu falo que é um caçador? Porque eles não querem apenas empatar o jogo, não. Eles sentem um pouquinho o cheiro da presa, eles entendem que o adversário está com medo, que é o momento deles. Então as mudanças que realmente o Palmeiras faz o Palmeiras ainda mais forte. Então assim, hoje o Palmeiras realmente é o que joga o melhor futebol. E quem seca sabe muito bem de onde vem essa força. Abel Ferreira, ele tem que ir embora. Ele ganha tudo, pô. Líder na Libertadores, líder no Brasileiro. O cara tá 4 anos ganhando tudo. Dá raiva de ver o Abel lá batendo na mesa, mas no fim das contas ele ganhou, então a gente tem que aguentar. Isso dá raiva. Chega, né? Tchau, Abel. Vai lá. Vai embora. Realmente o Palmeiras tá irritando os rivais e eu tenho um pedido aí em nome da torcida do Palmeiras, ó. Palmeiras, segura só por mais quantos dias essa boa fase? Por 25 dias, 5 joguinhos, que é o tempo que falta pra Copa do Mundo de Clubes FIFA, e estaremos lá com o Globo Esporte, fechado? Família, a gente viu aqui, né, os cortes do Gazeta Esportiva e também do Esporte na Band, falando aí dessa preparação do Palmeiras para o confronto de hoje, às 7h30, confronto contra o Ceará, né, pela Copa do Brasil, lá no Allianz Parque. Arena Barueri foi interditada, a Gazeta Esportiva pra gente. Não se sabe ainda se é realmente uma retaliação contra da Leila Pereira não ter assinado o documento lá que os clubes apresentaram, né? Da federação lá com respeito à profissionalização dos árbitros, fair play financeiro, as coisas todas que vocês estão ligados aí de política, que eu nem vou me aprofundar aqui, que esse não é o foco do canal, beleza? Palmeiras treinou forte, Palmeiras com força máxima, praticamente todo mundo recuperado. Só o Bruno Rodrigues que ainda não tá com condição de jogo. Os demais jogadores estão todos aptos a ser relacionados para a partida. Vai ficar a critério do Abel agora, o que ele vai fazer. Porque no final de semana tem jogo importante contra o Flamengo. Valendo liderança, apesar que o Palmeiras está a 4 pontos do Flamengo. O Flamengo, mesmo que vença, não consegue ultrapassar o Verdão. Mas nesse jogo, disputa direta, o Palmeiras tem que sim vencer. Jogando em casa, o Palmeiras tem que abrir 7 pontos de vantagem para ficar cada vez mais tranquilo para ir para um Super Mundial ali, uma folga na liderança, beleza? Vou trazer aqui também algumas informações a respeito dos ingressos. Parece que a diretoria entendeu, né, cara, que o ingresso barato traz o torcedor de verdade para dentro do estádio, torcedor raiz que acompanha, que incentiva, que canta o tempo todo, os 90 minutos. E é isso, cara. O jogo de hoje contra o Ceará vai ter a média de ticket mais em conta também. E pro jogo de domingo contra o Flamengo também, cara. Por incrível que pareça, um jogo importante, jogo grande, né? Clássico do futebol brasileiro. Jogo importante, 2 cabeças ali que vem ganhando todos os títulos ultimamente. O ingresso barateou também. Sim, tá longe de ser o ideal ainda, mas já tá um pouco mais em conta. Vou estar trazendo aqui pra vocês. Também vou trazer aqui a possível escalação do Verdão.
e provavelmente vai com força máxima pro jogo de hoje, que também é muito importante. Aqui temos aqui, né, a tabela de preços do jogo de hoje contra o Ceará, ó. A partir dos R$50 pro Gol Norte, onde fica a mancha verde, né? A partir de 50 e o ingresso mais caro é na Central Oeste. Então, variando aí de 50 a R$200, sendo que em certas partidas o ingresso mais barato é 220. Então, hoje tá um preço acessível aí, vocês podem conferir no site do Palmeiras direto lá se quiser entrar em mais detalhes, beleza? Pro jogo do Flamengo, praticamente a mesma coisa. Tá um pouquinho mais caro, mas ainda assim tá um pouco mais em conta do que tem sido normalmente nesses últimos anos, né, família? No Gol Norte, a partir de R$75 pro sócio-avante prata, né? Ou superior, óbvio. A partir de R$75. E o máximo ali em torno de 280 na Central Oeste. Mas aí também tem as variações, tem, né? Quem paga meia no Gol Norte, em vez de pagar 50 na primeira, né? O lote ali vai pagar 5. Na Geral Norte, aliás. Geral Norte aqui é aquele setor novo que fizeram para 750 pessoas ali. É um espaço ali reservado onde ficar em pé. Não é nem arquibancada, é só espaço para o pessoal ficar em pé. Tá aqui, ó, descrição. Setor Geral Norte. Inaugurado recentemente. Tá em teste ainda, inclusive. Localizado abaixo do Gol Norte. Localizado abaixo do Gol Norte, o setor Geral Norte possui ingressos com preços inferiores aos cobrados para os demais espaços da Arena Palestrina. Torcedores que adquirirem bilhetes para o setor Geral Norte assistirão de pé aos jogos do maior campeão do Brasil. O novo setor tem capacidade para cerca de 750 torcedores e vão acessá-lo pelo portão B da Avenida Francisco Matarazzo. Assistir de pé é o mínimo, né, pô? Quer assistir sentado, vai pro teatro, pô. Se vocês quiserem se aprofundar mais e tá conferindo aqui certinho, pretende ir pro Allianz Parque para incentivar o Verdão ou no jogo de hoje mesmo, que ainda dá tempo, né? E aqui temos também a possível escalação do Palmeiras. Vamos dar uma conferida aqui no site do GE. Palmeiras faz treino tático e terá força máxima na Copa do Brasil. Ó, todo mundo tá hein? Todo mundo tá... Ou seja, o elenco do Palmeiras todo praticamente está apto pro jogo de hoje, hein, família? Verdão se prepara para enfrentar o Ceará nesta quinta-feira, às 19h30, pelo de volta da terceira fase. O Palmeiras fez um treino tático na academia de futebol nesta quarta-feira, às vésperas do duelo contra o Ceará, na quinta, às 19h30, pelo jogo de volta, mas hoje, né? Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil no Allianz Parque. Na atividade desta manhã, os jogadores assistiram a uma técnica de Abel Ferreira, depois foram a campo para atividades táticas com ênfase em saídas de bola, marcações e movimentações específicas. O elenco também aprimorou bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. A vitória por 1-0 na ida, o Palmeiras tem a vantagem de poder empatar para se classificar. Derrotar por um gol de diferença leva a decisão para avançar à próxima fase. O Verdão terá um grande aliado, a força máxima do grupo. Abel Ferreira não deve ter nenhum desfalque dentre os atletas que já atuaram neste ano. Apenas Bruno Rodrigues segue em transição. Notícia. Quero muito que esse garoto brilhe com a camisa do Verdão, hein, mano. Ficou numa fase difícil, chegou, se machucou 2 vezes, lesões graves no joelho, tá se recuperando, tá em transição física, logo volta a jogar pelo Verdão. Espero que ele engrene uma boa sequência de jogos aí. Vitor Roque e Mikael, que ficaram fora do jogo passado, voltam a ser relacionados e ficam técnico. Já Paulinho também pode ir para o banco de reservas após ser poupado dos últimos 2 jogos da equipe devido a uma sobrecarga. Foi, mano. Vem com desgaste aí. Paulinho que vem de uma cirurgia na canela, né? Onde ele sofreu uma lesão por desgaste. Porque ele foi fazendo uma elevação de minutagem. Ele jogou 60 minutos de uma vez. Parou de ser relacionado, ficou 2 jogos fora. O pessoal se especular que ele tinha lesionado novamente. Deve ir ao campo. Deve jogar hoje, deve ir pelo menos para reservas, beleza? Mesmo com todos disponíveis. Abel pode fazer algumas mudanças no time titular devido a desgastes. A fórmula se tornou um hábito nesta temporada e tem resultado. Desta maneira, um provável Palmeiras tem o Everton, Giai, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Vanderlan, ou Piquerez. Aníbal Moreno, Richard Rios e Felipe Anderson, ou Maurício. O gol da vitória contra o Bragantino. Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque, ou Flaco Lopes. Acredito que seja Vitor Roque, porque não foi no último jogo. Abel Ferreira, suspenso no jogo do último domingo do Brasileirão, volta ao banco de reservas nesta partida. Ele, porém, está fora do duelo contra o Flamengo.
próximo domingo, às 16 horas, pelo Brasileirão. Certo, família? Então, essas foram as notícias do Verdão. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o seu like aqui. O seu like fortalece muito o vídeo, faz com que o seu vídeo chegue a outros palmeirenses, beleza? Se aparecer a opçãozinha de hypar pra vocês, nos comentários aí, a partir do momento que você deixa o like, se arrastar pro lado dos comentários, tem a opção de hypar. Hype esse vídeo aqui, beleza? Vai ajudar muito o meu trabalho, vou agradecer de coração. A gente tá quase chegando em 2.000 inscritos, estamos com 1.800, falta apenas 200 ou até menos para chegar em 2.000 inscritos. E a gente tem uma novidade para chegar aí, já vem falando isso em alguns vídeos. Já vem falando isso em alguns vídeos anteriores. Eu vou começar a fazer lives de pré-jogo, pós-jogo, com análises, táticas, escalações, todas as informações dos bastidores do Verdão, pré-jogo e pós-jogo. E nessas lives a gente vai começar a ter coisas que vão beneficiar vocês também, família. Pretendo estar trazendo algumas coisas aí que eu vou deixar de surpresa ainda, mas eu garanto que vocês vão gostar do que eu tenho de proposta para vocês a respeito das lives que eu vou começar a fazer aqui no canal Residência dos Porcos, fechou? Então é isso, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, deixa seu like. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho, beleza? No mais é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra, é nóis.